Salve, salve pessoal, professor Marcelo Sardinha, com mais uma aula de geografia para vocês. Hoje, especialmente, vamos falar um pouco sobre a estrutura etária da população, né? Vamos analisar um pouquinho essa questão das faixas etárias numa população e considerando também o gênero aí, né? Se masculino ou feminino. Vamos falar um pouquinho a respeito de mundo e quem sabe depois a gente aborda um pouquinho as questões que envolvem o Brasil, ok? Então vamos ao que interessa. Vamos pensar um pouquinho então nas chamadas pirâmides etárias. O que são pirâmides etárias, né? São gráficos que identificam para você as faixas etárias. Perceba você aqui que nós temos em X, Y, né, a faixa etária indo de 0 a 19, 19 a 65 e acima de 65 temos os idosos. Então aqui você vai ver nesse gráfico a identificação dos jovens, teremos a identificação dos adultos e depois a identificação dos idosos, ok? Então, por um lado, você tem, né, na identificação, aí você pode perceber em X a população em milhões, né, sejam eles em mulheres ou em homens, e em Y aqui, né, você vai ter os jovens, adultos e idosos divididos nas faixas etárias 0 a 19, 20 a 65 e acima de 65 até, né, onde você tiver a expectativa de vida do país, você tem os idosos, tá bom? Então esses são os gráficos, né? Esses gráficos nos auxiliam muito a fazer uma análise da evolução da quantidade de pessoas, da quantidade do gênero, se homem ou mulher, masculino ou feminino, né? Dá para nós fazermos aí uma análise do ponto de vista de projeções de como a população vai se comportar no crescimento, conseguimos avaliar as taxas de natalidade, conseguimos avaliar a taxa de fecundidade, conseguimos avaliar a expectativa de vida, né? Existem várias formas aqui de mecanismos de você encontrar informações para que você possa fazer um planejamento e o desenvolvimento de um país, tá? Então, com certeza, alguém vai cobrar isso de você em um determinado momento aí nas suas provas de vestibular, certo? Tranquilo. Então, nós temos aqui no tópico número 2, né? Nós temos aqui uma pirâmide etária que vai mostrar para você como é a pirâmide de países desenvolvidos e pirâmide de países subdesenvolvidos, tá? Então, tá bem tranquilo. Então, vamos ver aqui, num primeiro momento, né? Os países subdesenvolvidos é a corzinha mais clara, certo? Tá vendo aqui, ó? Corzinha mais clara, identificando tanto homens quanto mulheres. E países desenvolvidos, vamos pensar aqui nessa cor um pouquinho mais escura, ó, tá vendo? Né? Então aqui você começa mais ou menos a ter uma noção de como é que a coisa funciona. Não se esquecendo que todo e qualquer país, como eu disse para vocês, em determinado momento, vai passar por uma transição demográfica, onde nós vamos ter, numa primeira etapa, altas taxas de natalidade e mortalidade. Esses países são países mais pobres, subdesenvolvidos, com economia no setor primário, muitas pessoas vivendo no campo, né? E nós vamos ter aí um baixo crescimento vegetativo. Nós temos uma alta taxa de mortalidade nesses lugares, nós temos expectativa de vida baixa, ok? Então, o que vai acontecer? Normalmente, esses países apresentam pirâmides com base bem larga, tá? Bem larga. Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Então, países subdesenvolvidos em primeira etapa, nós vamos ter aí uma base bem larga. E aí o corpo e o topo estreito. Tá? Então, é legal a gente identificar isso aqui para vocês. Ó. Então, você tem aqui jovens, certo? Você tem aqui adultos e você tem aqui idosos. Não é isso que eu ensinei para vocês? Isso. Tá? Então, a gente pode pensar aqui também assim. Ó, isso aqui é a base do gráfico. Isso aqui é o corpo do gráfico. Isso é o topo do gráfico, respectivamente, ele vai te levar a pensar nessas faixas. Tá? Então, em países de primeira etapa, subdesenvolvidos, o que vai acontecer? Nós vamos ter, então, uma base bem larga, tá? E um corpo e um topo estreito, né? Porque a expectativa de vida é baixa, então você não tem muitos idosos, não tem muitos adultos. Então, seria mais ou menos assim. Tá? Então, quando você entra numa segunda etapa da transição demográfica, cai bastante a taxa de mortalidade, certo? E aí começa a aumentar a expectativa de vida, ó. Percebe que nesse gráfico aqui, ó, né? Se você pegasse, por exemplo, um gráfico de país subdesenvolvido mesmo, ele faria isso aqui, assim, ó,
tá? Ele seria mais ou menos esse formato aqui, ó, tá? Agora, primeira etapa. Numa segunda etapa, o que vai acontecer? Você tem um início de uma redução da taxa de mortalidade. Reduzindo a mortalidade, você aumenta a expectativa de vida. Então começa, numa situação dessa, ampliar um pouco o corpo. Aqui, ó, o corpo faz mais ou menos isso, assim, ó, tá? Tanto dos dois lados, ó, você vai fazer mais ou menos isso. Mas a natalidade é alta, então a base, né? A base ainda ela é bem larga. Então, países assim são países que estão no início da transição de uma população do campo para a cidade, começa a urbanizar, começa a industrializar, você começa a ter essas modificações demográficas. Então é importante você entender isso, né? Na maturidade, então, desse desenvolvimento socioeconômico, né, que nós pensamos assim, por exemplo, em países como o Brasil hoje na atualidade, a China, né, e outros países, o que vai acontecendo? Você tem uma redução numa terceira etapa de natalidade. E aí o que vai acontecer? Você tem paulatinamente o início de uma redução da base. A base começa a diminuir. E começa a aumentar o corpo, onde você tem adultos. É o que eu expliquei para vocês. É o momento que nós vamos ter muita quantidade de pessoas adultas num sistema que nós chamamos de bônus demográfico, tá? Bônus demográfico quando você tem muitas pessoas em idade ativa, adultos prontos para trabalhar, né? Então, o que acontece aqui, né? Você já começa a perceber que numa terceira etapa reduz bastante a quantidade de pessoas jovens e aumenta os adultos. A projeção para uma quarta etapa é reduzir cada vez mais, né, reduzir cada vez mais a quantidade de pessoas jovens e aumentar cada vez mais a quantidade de pessoas adultas, em determinados momentos, muitas pessoas idosas. A pirâmide praticamente toma um corpo inverso, ela faz isso aqui, ó, tá? Ela fica mais ou menos dessa forma aqui que eu estou desenhando para vocês. E é nesse gráfico que você consegue identificar isso, né? Ó, países desenvolvidos, ó, nessa corzinha um pouquinho, ela já reduziu bastante. Então, muitas pessoas, o azulzinho aqui, né? E o rosinha aqui, ó. Tá? Então, fiquem atentos. É importante você fazer essa leitura, né? Numa quarta etapa, nós temos baixas taxas de natalidade e mortalidade. Esse tipo de transição faz com que o país tenha que adotar algumas medidas, né? Alguns comportamentos sociais, algumas medidas políticas devem ser tomadas, né? Quando você sai de países, vamos fazer o contrário aqui, de países subdesenvolvidos para, né, países desenvolvidos. Então é importante a gente estar antenado com relação a isso. Mas, via de regra, é bem tranquilo entender como é que funciona uma pirâmide etária, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura etária da população brasileira, né? Então nós temos aí um censo de 2017, que provavelmente ali, dados estatísticos de 2016, nós vimos então que temos o predomínio de pessoas adultas. Ó. O Brasil está naquela situação que nós chamamos de bônus demográfico. A pirâmide do Brasil é uma pirâmide mais ou menos assim, ó. Vamos pensar nela aqui, tá? Ela está fazendo isso aqui, ó. Tá? Então ela tem uma base estreita, corpo largo e topo estreito. Tá? Então é um país que está na terceira etapa da transição demográfica. Tá? Então, aqui os números mostram a menor quantidade de homens e mulheres, e na idade de 60 anos acima, e entre 19 e pouco também a tendência é diminuir. Tá? Então, a idade média de expectativa de vida no Brasil vem aumentando, tá vendo? Né? A média aqui, anos de idade, né? Vem aumentando a expectativa de vida do brasileiro desde 1985, a projeção para 45, você está vendo? Isso já mostra aí que a gente está passando por um momento em que está caindo a taxa de mortalidade. E um outro gráfico mostra a participação idosa, ó, entre 85 e 45, né? Então o número mostra para você aí um número expressivo da quantidade de idosos, né? O Brasil vai chegar numa quarta etapa em 2050, quando nós não teremos mais uma quantidade significativa de pessoas, nem muito jovens, nem adultas, teremos mais uma quantidade de pessoas idosas, tá? Então é importante a gente estar antenado, né? Então, aqui o gráfico mostra para você, né, como era o Brasil em 80, tá vendo, ó? Né? O Brasil em 80 era assim, ó, tinha uma base larga, né, e corpo, topo estreito.
Lembra que eu expliquei? Ó, base, corpo, topo. Idosos, adultos e jovens, certo? Então, em 80, o Brasil tinha essa característica. Com o passar do tempo, começa a reduzir o quê? Começa a reduzir a taxa de mortalidade e também cai bastante a taxa de natalidade. Aí a tendência é o quê? É reduzir isso aqui, ó. Como é que é a pirâmide agora? Ela faz isso aqui, ó. Tá? A pirâmide está fazendo isso aqui. Diminuiu a quantidade de pessoas jovens e aumentou a quantidade de pessoas adultas. Terceira etapa, tá? Porque no futuro, 2050, vai aumentar essa quantidade de pessoas aqui, tá bom? Então, bem legal a gente entender isso aí, tá? Então, aí que você tem que entender, né? Existem alguns problemas que nós vamos enfrentar quando faltar pessoas nascendo aqui, principalmente com relação à mão de obra. E aí vai acontecer conosco aqui o que já vem acontecendo em alguns países, que daí a mão de obra vai ser definida pela entrada de pessoas imigrantes, tá? Então nós vamos passar por essa situação, e aí quando isso acontecer, a gente pode ver se desencadear por aqui um fenômeno que a gente chama de xenofobia, que é a aversão à presença de estrangeiros, tá? E aí, com uma grande quantidade de pessoas idosas, aí alguns países já fizeram a sua reforma da Previdência, tá? Então, para tentar tá aí garantindo a previdência para essa grande quantidade de pessoas idosas, o governo faz uma reforma, aumentando os impostos sobre os aposentados, né? Criando ali um mecanismo de aumento de idade para as pessoas aposentarem, e por aí vai, tá? Então eu coloquei uma imagem aqui que leva você a pensar nessa reforma. Reforma essa que foi aprovada, né? Já tem aí uma lei que já está organizando isso aí, porque o Brasil já está se preparando para essa situação, tá bom? Beleza. Então vamos ver aqui um pouquinho a questão da feminização da velhice. Né? O que é isso? Né? Quanto no Brasil a gente tem aí um aumento da quantidade de pessoas idosas, e o que acontece é que nessa faixa etária dos idosos nós vamos ter um número maior de mulheres, tá? Então, na verdade, assim, é natural em qualquer sociedade que você tenha um número maior de mortos entre os homens. Que isso se dá, né, por algumas causas, né, entre elas acidentes de trabalho, doenças, uso de drogas, que ceifam muitas vidas ali na faixa dos 15 aos 40 anos, né? Então, quando você tem uma análise específica da quantidade de mulheres, né, e homens entre os idosos, elas vão ser no número maior. Os dados mostram para você, né, que já entre 2000 e 2010 prevaleciam aí, né, uma expectativa de vida maior entre as mulheres em relação aos homens, né? Então, você está vendo aqui que a média da mulher já é um pouquinho maior, né? Nas duas situações. Então, bem bacana a gente entender um pouco isso aí, né? A proporção de população idosa, né? Tá vendo? 9, 2000, 2010, 10,5, 2020, 14. E aí o número, né? Esses valores aqui em números. Teríamos aí 8 milhões para 6, 7 para 10, 11 para 15, tá? Então, é estimativa a partir do censo de 2010. Estávamos aguardando um censo esse ano, não sei se vai acontecer, mas aqui a gente já começa a entender algumas coisas que acontecem aí, tá bom? Então, bem legal aí. Galera, então aqui nós terminamos essa parte da aulinha sobre pirâmides etárias, certo? E também algumas características aí sobre idade e gênero no Brasil. Importante você ficar atento. Espero que você tenha compreendido a aula. Sucesso para vocês e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.